Boa noite, Narki. O interior sempre foi vendido como um lugar de paz, silêncio, ar puro, noites estreladas e aquela sensação de que nada de ruim poderia acontecer longe da cidade. Mas quem nasceu ou viveu tempo suficiente na zona rural sabe, o silêncio do campo não é vazio. Ele observa. Esse relato me foi enviado por um homem que trabalhou por anos como caseiro em uma propriedade afastada, cercada por quilômetros de pasto, mata fechada e estradas de terra que desapareciam na escuridão depois do pôr do sol. Ele começa dizendo que a fazenda ficava longe demais para ouvir qualquer barulho da civilização. À noite, não havia carros, vozes, sirenes, apenas o vento passando pelo capim alto, o estalo da madeira antiga da casa e os sons vindos do mato. Durante o dia, o lugar parecia como uma casa simples, de paredes claras, já manchadas pelo tempo, um alpendre de madeira rangendo sob os pés, um curral velho, um celeiro torto e uma cerca que se perdia no horizonte ondulado da terra vermelha. Mas, à noite, a fazenda mudava. O escuro ali não era como na cidade. Não havia postes, nem luz refletida no céu. Quando o sol sumia atrás das colinas, a escuridão descia como um cobertor pesado, engolindo tudo. O homem conta que, na primeira semana, teve dificuldade para dormir. Ou por medo. Mas por quê? O silêncio era interrompido por sons que ele não sabia explicar. Passos, lentos, irregulares. Não vinham da casa, vinham do lado de fora. Quando ele apagava a luz do quarto, conseguia ouvir algo se movendo pelo terreiro, pisando na terra seca, fazendo um som abafado, como se alguém andasse descalço. No começo, pensou que fosse algum animal, talvez um boi solto, um cachorro do mato, ou até um cavalo. Mas havia algo errado. Os passos paravam exatamente em frente à casa e ficavam ali. Nenhum som de respiração, nenhum grunhido, nenhum movimento. Apenas a sensação de que algo estava parado, olhando. A casa era antiga e as janelas de madeira não vedavam bem. O vento entrava por frestas, trazendo o cheiro de terra, mato úmido e esterco distante do curral. Em uma dessas noites, tomado pela curiosidade, ou talvez pela teimosia menos, ele se levantou da cama, pegou a lanterna e se aproximou da janela. A luz cortou o escuro do terreiro. Nada. O chão vazio, a cerca imóvel, o capim balançando lentamente com o vento. Mesmo assim, o arrepio não passou. Ele relata que a partir daquela noite, começou a perceber detalhes estranhos durante o dia. Pegadas perto da casa, não de animais, eram marcas profundas no chão seco, como se algo pesado tivesse passado por ali. Mas não seguiam em linha reta. As pegadas davam voltas ao redor da casa, como se alguém estivesse caminhando em círculos, esperando. O dono da fazenda, um senhor antigo da região, foi avisado. Ouviu tudo em silêncio, com o chapéu baixo cobrindo parte do rosto. Depois de alguns segundos, disse apenas: na roça, nem tudo que anda é gente, e nem tudo que observa quer ser visto. Naquela noite, o caseiro decidiu trancar portas e janelas. Apagou as luzes mais cedo, tento dormir. Foi quando ouviu novamente. Os passos voltaram, mais próximos, mais lentos. Dessa vez, não pararam no terreiro, pararam no alpendre. A madeira começou a ranger. Um rangido pesado, como se alguém estivesse pisando com calma, sentindo cada tábua. Então veio o som que ele nunca esqueceu. Algo arranhando a porta. Não como animal, mas como unhas compridas, passando devagar, de cima para baixo.
Ele ficou imóvel na cama, sem coragem de respirar alto, o coração batendo tão forte que parecia ecoar dentro do quarto. Do outro lado da porta, o arranhão cessou e uma coisa ficou clara na mente dele. Aquilo sabia que ele estava ali e não tinha pressa. O arranhão na porta cessou, mas o silêncio que veio depois foi ainda pior. Não era um silêncio normal, era pesado, atento, como se algo estivesse escutando cada movimento dentro da casa. O caseiro permaneceu imóvel na cama, com os olhos fixos na porta escura do quarto. A madeira da casa estalava com o frio da madrugada, e cada estalo parecia um passo se aproximando. Lá fora, o vento passou pelo capim alto, produzindo um som semelhante a um sussurro prolongado. O cheiro da terra úmida ficou mais forte, como se algo tivesse se aproximado da casa, vindo do mato fechado. Minutos se passaram, ou talvez horas. Ele nunca soube dizer quando finalmente criou coragem para se levantar. O céu já começava a clarear levemente, tingido por um azul acinzentado típico do amanhecer no campo. Abriu a porta devagar. O terreiro estava vazio, mas a porta estava marcada. Riscos profundos na madeira, longos, irregulares, descendo de cima para baixo, como se algo tivesse testado a resistência da casa durante a noite. Não eram marcas de faca, não eram marcas de animal, eram marcas de unhas. O dia seguiu estranho. Os animais estavam inquietos. As galinhas não se afastavam do galinheiro. Os bois permaneciam aglomerados no canto mais distante do pasto, todos virados para a mesma direção. A mata, a floresta que cercava a propriedade, era antiga. Árvores altas, troncos grossos cobertos por musgo, raízes expostas como veias saindo da terra. Mesmo durante o dia, a sombra ali era densa, abafada, como se a luz tivesse dificuldade de entrar. O caseiro relata que ao se aproximar da cerca próxima à mata, sentiu um desconforto imediato, um frio subindo pela espinha, a sensação clara de estar sendo observado. Então ouviu um estalo seco, como um galho sendo quebrado de propósito. Ele parou. Outro estalo, mais próximo. E então, algo que fez seu sangue gelar. Uma respiração lenta, pesada, vinda de dentro da mata. Não era ofegante, era controlada, consciente. Ele recuou sem virar as costas, sentindo o suor escorrer pelas têmporas, apesar do ar frio. Quando finalmente voltou para casa, trancou tudo novamente e decidiu procurar o dono da fazenda. O velho ouviu o relato em silêncio, com um olhar fixo no chão de terra batida. Depois cuspiu de lado e falou baixo, quase como se não quisesse que alguém escutasse. Tem coisa ali que não gosta de gente morando sozinha. Perguntado sobre o que era, o velho apenas respondeu, na roça, a gente aprende a não dar nome, porque quando dá nome, chama. Naquela noite, o caseiro não apagou as luzes, deixou a casa inteira iluminada, como se isso pudesse afastar qualquer coisa do lado de fora. Não adiantou. Pouco depois da meia-noite, os passos voltaram. Dessa vez, não vinham do terreiro, vinham do telhado. Algo pesado se movia lentamente sobre as telhas antigas, fazendo-as estalar sob o peso. O som se arrastava, indo de um lado ao outro da casa, como se estivesse procurando uma entrada. A poeira caiu do teto. Pequenos fragmentos de barro despencaram no chão da sala. Então veio o pior. Uma sombra passou diante da janela. Ou rápida. Não súbita. Lenta. Alta demais. Com ombros largos e um pescoço longo
que parecia se inclinar para olhar para dentro. O caseiro apagou a luz da sala por reflexo, mergulhando a casa na escuridão. No mesmo instante, ouviu um baque forte no chão do alpendre. Algo havia descido do telhado. Os passos, agora, eram firmes, determinados. Pararam diante da porta. Dessa vez, não houve arranhões. Houve uma batida forte, única, como se aquilo soubesse que não precisava insistir. Do outro lado da porta, uma voz saiu baixa, arrastada, quase humana. Eu sei que você está aí. O caseiro caiu de joelhos, com o corpo tremendo inteiro. Aquilo não estava mais brincando. A batida ecoou. O silêncio que se seguiu era pesado, total. O caseiro sentia a presença do outro lado da porta, uma pressão invisível. Então, passos se afastaram, lentos, em direção ao curral. A curiosidade venceu. Ele abriu a porta e o feixe da lanterna revelou marcas no chão, profundas, longas, incontáveis. O rastro o levou a uma cerca quebrada e um cheiro forte de terra e metal. Entre as árvores, ele viu uma silhueta enorme, irregular, com membros longos demais. A criatura parou, a cabeça inclinada, e uma voz clara cortou a noite. Essa terra não é de vocês. Ele recuou e a lanterna caiu, revelando símbolos antigos gravados numa árvore. Ao amanhecer, os homens da região chegaram. Não havia surpresa em seus rostos. Um deles apenas disse: ela voltou a andar. O mais velho explicou: antes da fazenda, isso aqui já tinha dono. A coisa surge quando alguém fica tempo demais sozinho na terra. Ela observa na espera. O caseiro foi embora naquele dia. Nunca mais voltou. Mas até hoje, na cidade, ele acorda com a certeza de que algo está do lado de fora da sua porta, não batendo, apenas esperando, porque certas coisas, quando aprendem seu cheiro, nunca esquecem. Se isso foi apenas uma história ou algo que realmente aconteceu no interior, eu deixo você decidir. Boa noite, Nark. E cuidado com o silêncio. Sebok, gosto, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Obrigado por assistir.